Existe uma questão muito importante quando o assunto são os extremistas de direita no Brasil. Quando eles fazem as críticas, eles se avolumam, eles parecem uns pavões, eles são todos cheios de alegria e glória. Eles estão no céu. Então, para criticar, eles são leões. Mas quando eles são criticados, eles se transformam em gatinhos. Aí, de águia, eles viram um pintinho. E é o que acontece agora, que você vai ver no vídeo de hoje, esse vídeo de agora, quando o Nicolas ele começa a se defender a respeito de questões que são, assim, indefensáveis a respeito dele. Você vai ver o tamanho da cara de pau e você vai ver também como que, na verdade, eles sempre têm teto de vidro. Ele tenta tratar sobre todos os últimos assuntos aos quais ele foi o coadjuvante que se transformou em protagonista. Então, todos os assuntos que envolvem o nome dele, ele tentou tratar tudo numa baldada só. E eu vou trazer agora para você um react a respeito desse vídeo. Ficou um tempão, é um dos maiores vídeos que ele já gravou. Deu mais de 12 minutos, um vídeo gigante. Aí já não tá mais na camisa preta, com fundo escuro, já não tá mais com aquela cara, né, de que está realmente lacrando. Aí já é ele quietinho e já é... Mas mesmo assim você vê o discurso de ódio, mesmo assim você vê, porque ele tá muito incomodado. Vou trazer esse vídeo, mas antes eu quero trazer um registro aqui. Nós tivemos ontem o falecimento do Francisco Cuoco, um ator espetacular que morreu aos 91 anos. O Francisco Cuoco era um democrata. E eu quero trazer um vídeo aqui, um trechinho só, para a gente trazer aqui também a lembrança desse falecimento, dessa perda, desejar também aqui as nossas condolências aos familiares e amigos, e um trechinho do Francisco Cuoco, um grande democrata, olha só. Olha, Lula, novamente. A partir de agora, se me prenderem, eu viro herói. Se me matarem, viro mártir. E se me deixarem solto, viro presidente de novo. Todo o nosso respeito e admiração ao grande ator Francisco Cuoco, morto ontem aos 91 anos, um grande democrata. Vou trazer agora aqui para você o react sobre esse vídeo do Nicolas. Não vai ser o vídeo inteiro, porque são 12 minutos, tá? E ele fica andando em círculos e muitas vezes ali nesse vídeo a gente percebe claramente que ele está completamente perdido e tocado também pelo fato de ter sido alvo de críticas. Porque, como eu disse, eles não podem ser criticados. Eles não aceitam ser criticados. Porque eles acham realmente que eles são super em tudo. Que eles são os melhores do Brasil, que eles estão traçando o futuro deles para dominar. O Nicolas tem certeza que ele vai ser o presidente da República. Mas eu vou trazer aqui para você o react a respeito desse vídeo para você entender. Ele já começa assim, pegando pesado, falando que tudo que colocam contra ele vou usar o termo dele, tá? Que é um termo chulo, mas é bosta. Ele fala assim, olha só. O que você faria se alguém todos os dias jogasse bosta em você? É isso mesmo, bosta. Você teria que se limpar, não é isso mesmo? Todos os dias. Mas chega uma hora que isso pode cansar. E de fato cansa. Essa de fato é a estratégia que a esquerda utiliza contra mim. Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz. Mas a esquerda vai falar o quê? O Nicolas votou a favor disso. Aí eu te pergunto, qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação, mas as pessoas não querem saber disso. Basta uma manchete, basta um tweet falso pra galera ir e acreditar. Ou seja, hoje em dia, o brasileiro ele não passa mais a ter um raciocínio de analisar. Ele basicamente é uma torcida. Ou eu sou pró ou eu sou contra. E vocês aqui, eu não quero que sejam dessa forma. Eu quero que vocês de fato analisem e pensem, será que o Nicolas fez isso mesmo? Vou atrás para poder saber. Porque eu acredito que o veto do Lula, nesse caso em específico, foi correto. Mas é uma posição minha. Eu também não vou ficar aqui batendo em outros deputados que tiveram posições diferentes. Mas enfim, eu tenho meu posicionamento e tenho o porquê. E eles têm o posicionamento deles e eles têm o porquê. Mas de tudo que eu vi, eu li e estudei com outras pessoas de outras entidades, há uma possibilidade grande da a conta de luz aumentar. Ou seja, votei para manter o veto do Lula. Sim. Ou seja, o que aconteceu? Eu fiz exatamente o contrário do que eles estão me acusando. Eu votei para manter o veto do Lula e eles estão me acusando de eu ter votado para aumentar a energia solar.
Você viu o que ele falou ou não? Porque dependendo do jeito que fala, ele disfarçou bastante, mas dependendo do jeito que fala, não dá o entendimento correto. Eu fui a favor do veto do Lula. O Nicolas, ele grava esse vídeo para dizer que foi a favor do Lula. É isso. Se você não entendeu, volta ao vídeo. Ele está gravando um vídeo dizendo que foi a favor do Lula. Ele votou a favor do veto do Lula. O Lula faz um veto e ele vota a favor. Fala, não, Lula, você está certo. Você entendeu isso? É isso, tá? É exatamente isso que ele acabou de falar. Nesse desespero todo, ele assume que votou com o Lula. E a militância, eles não entendem isso, porque ele já coloca nos primeiros segundos do vídeo, aí depois disso, depois que ele coloca nos primeiros segundos, aí ele já muda de assunto e tudo mais, e o pessoal que não presta atenção, isso passa batido. Mas eu quero trazer aqui para você e reafirmar, ele acaba de assumir que votou com o Lula, ele apoiou o Lula nesse voto, que no caso o Lula fez um veto e ele apoiou o veto. É tanta informação, é tanta coisa, que eles realmente estão acreditando de que eu estaria no Japão gastando seu dinheiro e ao mesmo tempo votando no Brasil para poder aumentar imposto. Estou me confundindo com a Janja? Sim, de fato, eu estou aqui no Japão, mas com o meu dinheiro, não estou usando nenhum dinheiro público. Como você pode atestar isso? Porque todas as missões são públicas, todos esses gastos. Você não vai encontrar nenhum gasto meu público dessa viagem que eu estou fazendo aqui agora para ir na Expo Osaka. Ah! Mas eu achava que ele ia dizer assim, não, eu não tô no Japão, né? Eu achava que ele ia dizer, olha, é o seguinte, gente, eu já tenho férias em julho, tá? Em julho eu tenho férias, então eu não vou tirar férias em junho. Eu não vou tirar férias em junho para depois tirar férias em julho. Eu achava que ele ia dizer isso, mas ele fala que não. Não, eu tô aqui com o meu dinheiro. Cara, o seu dinheiro é o dinheiro de um deputado. Você continua sendo bancado pelo país para você fazer viagem para onde você quiser fazer. Né? É o teu dinheiro, você faz para onde você quiser viajar, não é isso? Mas ainda continua sendo um dinheiro de deputado. Eu não vou entrar nessa seara, porque de fato é um trabalho dele. O trabalho dele é ser deputado. Ele ganha dinheiro nosso para ser deputado, mas há controvérsias nessa questão. Tem gente que fala, não, Cláudio, eu acho que o dinheiro é dele mesmo. Tem gente que fala, não, é a gente que paga um deputado. Então não é bem assim. Coloca aqui nos comentários a respeito desse assunto específico o que você acha, tá? Porque aí já é uma questão de interpretação e você vai perceber aqui nos comentários, eu não sei qual vai ser a tua opinião, mas você vai perceber que tem opiniões divergentes, tá? Eu vou só apontar que ele tá tirando férias em junho e vai tirar férias em julho. Ou seja, vida boa do caramba. E aí eles falam assim, ah, não, mas eu votei do Japão. Mas votou mesmo. Então, assim, a tua defesa não ajudou em nada, tá? Não ajudou em porcaria nenhuma. Continua sendo um sujeito numa vida boa, tirando férias 2 meses seguidos. Primo de Nicolas foi encontrado com maconha. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Imagina se você respondesse por todo tipo de crime ou de erro que os parentes seus cometem. Pois então, e daí o envolvimento que eles quiseram colocar foi, o Nicolas mandou emenda para a cidade. É claro, Nova Serrana foi a cidade que eu mais tive votos em Minas Gerais proporcionalmente. Quase 40% da cidade votou em mim. É lógico que eu ia mandar emenda para lá. Aí eles fizeram o seguinte, tentaram atrelar a minha emenda, o fato do meu primo ser de lá, um primo que eu via em funeral e casamento, e atrelaram isso a mim. Isso é bizarro. Não é bizarro não. Não é bizarro não, senhor. Tem uma série de questões aqui nesse trecho aqui que são muito problemáticas. Primeiro, essa besteira, essa imbecilidade de ficar usando a Janja para tudo, né? A Janja é a palavra de ordem dentro da extrema-direita. Usou a Janja, eu já consegui ganhar metade da população. É assim, né? Porque o pessoal quer colocar esse ódio contra a Janja o tempo todo. E aí ele fala, não, o tempo todo eles querem colocar o ódio contra mim. Não, você acabou de fazer isso com a Janja. Uma outra questão que você acabou de fazer, você fala que não utiliza parentes, que não tem nada a ver utilizar um parente para atacar ele, mas você várias vezes falou a respeito do irmão do Lula que tá lá num sindicato, que nem sequer condenado foi. Não tem nada contra o irmão do Lula naquele sindicato com relação à questão do INSS. Né, do dinheiro dos aposentados. Mas você, várias vezes, você foi
à tribuna para falar o irmão do Lula. Então você utilizou sim as questões ligadas a um parente para atacar uma outra pessoa. No caso, você falou do irmão do Lula para atacar o Lula. A outra questão é de você dizer, não, eu tive uma votação muito grande lá na cidade. Você é deputado por Minas Gerais. Minas Gerais. Então você teria a obrigação, você não foi só votado naquela cidade, você teria a obrigação de mandar verbas para quem precisa. É para isso que serve um deputado. Não para curral eleitoral. Não para ficar o tempo todo tentando esticar, porque é isso que ele está falando aí, que ele está achando que é muito certo, que é muito ok, é exatamente a linha de raciocínio desses orçamentos secretos da vida aí. Ou seja, os caras mandam dinheiro para curral eleitoral, em vez de permitir que haja um estudo sobre a necessidade das cidades, dos municípios, do país, do estado, para que esse dinheiro, essas verbas parlamentares possam atender a quem precisa, não a quem vota, não a curral eleitoral. E a outra coisa que ele fala, você vê que ele fala com a maior naturalidade. Não, mas é claro! Como assim é claro, rapaz? Você foi eleito por Minas Gerais, você deveria estar atendendo ao estado de Minas Gerais, rapaz. E aí você vai colocar verba nesse teu curral eleitoral aí, que por coincidência é do seu tio, que por coincidência tem um filho envolvido com o tráfico, que por coincidência é o teu primo. Aí você quer fugir de tudo. Não, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Ó, você tem relação direta, porque você fez besteira do começo ao final. Do começo ao final você está inteiramente errado e você ainda vem querer se defender em rede social. Para quê? Para mim você não defende. Para quem tem um mínimo de senso crítico, você não está se defendendo. Você está se defendendo para quem é o fanático aloprado que te idolatra. Só para isso. Me colocaram como se eu quisesse me candidatar por São Paulo, sendo que isso é uma estratégia para poder me desgastar com os mineiros, porque a eleição é ano que vem. Sim, até isso os caras estão fazendo agora. Não, senhor. Quem fez isso foi o presidente do teu partido. Foi o presidente do teu partido que fez isso. E, aliás, bolsonarismo é assim. Eles estão tirando um vereador lá do Rio de Janeiro, que é o Carlos Bolsonaro, para ele ser senador lá em Santa Catarina. Então não vem dizer que me colocaram para me desgastar. Não, senhor. Quem fez isso foi o pessoal do teu partido. Foi o pessoal do PL, que numa questão estratégica avaliou a possibilidade de você ser candidato por São Paulo. É só por isso. Porque São Paulo tem um grupo muito maior de eleitores, tem um colégio eleitoral gigantesco, e aí isso poderia ocasionar votos aos borbotões para você, porque o interior de São Paulo é de uma sacanagem bolsonarista sem tamanho, e isso aí ia te dar base para você depois eleger um governador ou qualquer coisa assim. Isso é jogada de partido, do seu partido. Então não tem nada a ver com esquerda me colocou, não. Ninguém ia inventar isso do nada. E nós estamos conseguindo comunicar com as pessoas. E eu não sei por que isso é tão ameaçador para eles. Agora, se eu tivesse fazendo rachadinha, se eu tivesse cometendo crimes bárbaros, como quebrar estatais, cometer corrupção passiva, lavagem de dinheiro, como vários políticos nesse país já fizeram, aí você pode ter certeza, meu amigo, que eu tava, limpinho. Opa! Peraí. Quem que faz rachadinha aqui, que nós sabemos claramente quem são? Quem é que faz rachadinha? Então aqui ele está fazendo, ou ele rompeu com o bolsonarismo, ou ele está querendo fazer uma indireta para Flávio Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro. Porque não é de hoje não, a gente sabe que ele é odiado lá dentro. Agora, recentemente, ele está dizendo que a direita ataca, ele disse que a direita, ele está se defendendo de tudo, e a própria direita agora está atacando. Mas não é que está atacando. A direita está chegando a uma conclusão de que ele sempre se utilizou da imagem e dessa questão de ter uma idolatria sobre o Bolsonaro dentro da extrema-direita, e que na hora de ajudar ele não ajuda em nada, principalmente agora que o Bolsonaro está prestes a ser preso. Então aí ele já vem falar a palavra-chave para dar uma... Isso não é indireta não, para dar uma direta em relação ao Bolsonaro e à família do Bolsonaro, os filhos. Isso daí não passa despercebido para todo mundo não, muita gente percebeu isso. Mas se passou despercebido para você, eu estou chamando a atenção.
Eu peço para que você faça duas coisas. Primeiro, passe a ser a diferença que você quer ver no Brasil. Comece a analisar as coisas, veja os fatos. Não seja somente torcida, não. Isso vai piorar o nosso país. Segundo, ore por mim. Porque eu sei que essa luta está longe de ser material. Quando eu entro ali na Câmara, quando eu entro em qualquer debate, quando eu entro em qualquer polêmica, eu sei que eu tô mexendo, não é com esse mundo aqui palpável. Eu sei que é uma guerra muito mais profunda. Claro que esse vídeo é voltado para essa claque de aloprados que idolatram ele, e claro que ele vai utilizar essa questão que a gente tem visto nos últimos anos, da utilização de um discurso religioso para dizer, olha, minha batalha é uma batalha espiritual. A Michelle faz isso todos os dias, vários políticos do bolsonarismo fazem isso todos os dias. O Tarcísio estava agora lá na Marcha para Jesus falando exatamente isso, né? É uma batalha espiritual. Então, quando eles colocam isso, eles trazem o jogo político para uma seara aonde, na verdade, você praticamente não tem muito o que fazer, porque você fala, bom, eu não vou lutar contra Deus, eu não vou lutar contra o próprio Deus. Então, combater o Nicolas seria, nesse caso, combater o próprio Deus. Você entende o nível da covardia, da sacanagem. E me perdoe até a palavra, o nível da putaria. Porque isso me deixa... Olha, eu vou dizer uma coisa, isso me deixa tão revoltado, esse fundamentalismo religioso da extrema-direita, que, sinceramente, muitas vezes eu gravo vídeos, eu tenho que cortar o fato de ficar muito revoltado, porque eu não quero levar isso para você. Nós somos um combate de ódio, nós somos um canal de combate ao ódio. Nós combatemos o discurso de ódio. Então, se a gente for fazer o discurso de ódio aqui, vai ser muito pior. Agora você consegue perceber o nível de covardia. Ele está falando com esse público que a extrema-direita tem nas mãos, que é uma parte dos chamados evangélicos, dos cristãos que defendem. Nós colocamos ontem aqui um vídeo sobre a Marcha para Jesus, eles utilizando a Marcha para Jesus exclusivamente para questões políticas. E agora você vê que mais uma vez ele faz isso. Então ele fala para os aloprados, os fanáticos que vão defender ele a despeito de qualquer coisa, e depois ele fala, olha, minha batalha é uma batalha espiritual. Ou seja, Deus está do meu lado, quem luta contra mim está contra Deus. E isso é algo tão covarde que, sinceramente, eu não sei mais o que dizer. Porque, na verdade, assim, quando a gente entra para o embate político, a seara é essa, é a seara política. Nós estamos falando de assuntos que não tem nada a ver com espiritualidade, é um assunto secular. Nós estamos falando de questões objetivas. Verba que ele manda para uma cidade que não precisa e deixa de mandar para outra cidade que votou nele, mas que precisa. Nós estamos falando de emendas políticas, emendas parlamentares que são levadas para questões políticas. Nós estamos falando de ações diretas que beneficiam as pessoas que, inclusive, não são evangélicos. Um político, ele é um representante do povo, e povo não é só evangélico, não é só o evangélico que quer forçar uma barra em cima de uma ideologia. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Eu tenho muita curiosidade em saber se você conseguiu identificar esses pontos que eu trouxe aqui nesse react, se você consegue identificar esse discurso, se você conseguiu ver o desespero do próprio Nicolas ao ser combatido dentro da arena política. Ninguém está dizendo que ele é bom cristão, ou que ele é um cristão ruim. Ninguém está falando sobre religião aqui. O debate é político. Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like é muito importante para o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal, faça a sua inscrição aqui. Peço, por favor, faça a sua inscrição. Aproveite a oportunidade, estamos aqui no final de semana. De repente, nesse final de semana, você tem um tempo maior para você entrar no primeiro comentário fixado que nós temos aqui. É o primeiro comentário fixado, tá? E aí ali eu vou explicar para você sobre essa escola de negócios que tem mudado a vida de muitas pessoas, oferecendo uma renda extra. É um dinheirinho a mais. Ninguém está dizendo que você vai ser o novo Elon Musk, bilionário, coisas assim. A gente está falando sobre renda extra, sobre a oportunidade que você tem, inclusive num final de semana como esse, num feriado que você não vai trabalhar, você pode ter uma rendinha a mais aí, R$200 todo mês para você, R$500 todo mês. É para isso, tá? Esse é o objetivo. Primeiro comentário fixado e sou eu mesmo. Eu vou explicar tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E eu vou encerrar essa semana o pedido, a gente não conseguiu atingir ainda o nosso objetivo de arrecadar o valor total desse equipamento que nós estamos comprando.
nós precisávamos de 100 pessoas que pudessem doar R$80 ou mais para a gente adquirir a nossa nova câmera aqui. Eu quebrei a câmera anterior. Depois eu vou trazer para você a prestação de contas, de tudo, tá? Nós não conseguimos chegar, mas nós vamos encerrar o pedido, porque muitas pessoas se incomodam quando eu peço aqui para ajudar. É o meu canal, é o meu trabalho. Eu peço desculpas se eu te incomodo, peço desculpas mesmo, tá? Mas eu tenho que fazer isso porque eu vivo do canal. Esse é o meu trabalho. Eu estou trabalhando aqui e a câmera é a principal ferramenta do meu trabalho. Eu cheguei a gravar, dias atrás eu gravei vídeos sem imagem, né? Porque eu não podia deixar de gravar. Então, eu tô agradecendo as pessoas, quero fazer esse pedido aqui para você, prometo que nesse final de semana a gente vai encerrar os pedidos, mas a gente não atingiu ainda essas 100 pessoas. Então, se você puder, por favor, ajude o nosso trabalho, R$80 ou mais, só se você puder e se não for fazer falta para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse vídeo aqui e eu aproveito para desejar um bom final de semana para você.